O texto base para essa campanha, ele está em Ezequiel 22:30, que eu vou estar lendo com vocês, que diz assim: procurai entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Esse é o texto base, né, que todas as quintas-feiras a gente está usando. Nessa época, irmãos, Jerusalém estava vivendo um caos, e aí Deus diz que estava procurando um homem para se colocar, né, na brecha, e não encontrava. Nessa época, as cidades, elas eram cercadas, protegidas por muros muito altos, né, muros intransponíveis, e aquela cidade se sentia segura, né, por aquela, acho que todo mundo lembra aí de Jericó, que eram muros que eles circulam por cima, então eram os muros largos, né, seguros. Porém, os inimigos, para entrar nessa cidade, ele procurava brechas. E que eram essas brechas, né? Eram falhas, porque a muralha era muito grande, eu acho que eles não conseguiam fazer a manutenção de tudo, então ele poderia encontrar uma brecha ali, ou atacando mesmo, né? E quando ele conseguia fazer lá um buraco, algum soldado vinha e se colocava naquele buraco, se colocava naquela brecha para proteger aquela cidade, para que os inimigos não entrassem. Mas quando isso não acontecia, os inimigos invadiam. Normalmente esse lugar era uma muralha imensa e só tinha um portão que todo mundo entrava e saía por aquele mesmo lugar, porque ficaria mais fácil, né, a segurança. Eles invadiam, entravam, derrubavam o portão e todo mundo lá do exército entrava. E o que acontecia, irmãos? Esses inimigos entravam, eles não iam lá conversar, eles não iam lá tomar café. Eles entravam, eles matavam aquelas pessoas, né? Eles roubavam o ouro do palácio, da cidade, toda a riqueza, e eles destruíam aquela cidade. Alguns eram levados como escravos, né, e tudo, mas muitos, então eles morriam, eles roubavam e eles destruíam. Quando eu falo em roubar, destruir e matar, você lembra de alguma coisa? Pois é. Então, essa cidade daquela época a gente vai trazer para hoje, para esta quinta-feira, quando a gente vai estar falando sobre a brecha na nossa vida. Nós somos essa cidade, porém, nós temos uma muralha ao nosso redor, mas não de cimento, de tijolo e tal. Essa muralha, ela é espiritual. Como foi falado já em algumas aulas, em alguns cultos, que a gente precisa fortalecer essa muralha. E a gente fortalece através de oração, de jejum, de intercessão pelo outro. A gente vai estar vendo sobre isso, um assunto muito importante, a intercessão. Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu me dedico para a palavra do Senhor, mais forte esse muro fica ao meu redor. Porque lá tem uma passagem que fala, 1 Pedro 5,8, diz assim, 1 Pedro 5,8, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, Satanás, ele está em volta, ele está ao redor dessa proteção que nós temos espiritual, procurando o quê? Procurando uma brecha. Qual brecha? Aqui ele achar. A minha vai ser uma, a sua vai ser outra. Então a gente precisa, em primeiro momento, orar, pedir a Deus direcionamento, para que Ele possa nos mostrar o que é fraco em mim, que possa se tornar uma brecha, para que é ali que o inimigo vai tentar atacar, é ali que ele vai tentar entrar para matar, para destruir, para derrubar os portões e acabar com aquela cidade, que no caso aqui a gente está falando da gente. E se ele conseguir entrar nessa cidade e matar, roubar e destruir, acabou, pronto, esse aí já está resolvido, vou para o próximo. Então, irmãos, essa questão de proteção espiritual é muito sério. A gente precisa buscar muito esse fortalecimento espiritual para que o inimigo não nos ataque, não consiga penetrar no nosso coração e usar essas brechas que nós deixamos, né? Deus procura pessoas, né, como a gente leu no primeiro texto, que se coloquem na brecha do próximo, né? E ele diz que ele não achou ninguém, né, naquele texto que nós lemos. Mas Deus quer de cada um de nós aqui, como a Lívia abriu o culto falando sobre
sobre amor, né? Ele quer que cada um daqui se coloque, cada um de nós se coloque em intercessão pelo outro. A gente vai ver no texto em Êxodo 32, 9 e 10. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Esse momento, Moisés está lá, né, lá em cima no monte, conversando com o Senhor, né, fazendo os mandamentos, lá preparando para trazer para o povo. E o povo, essa é aquela passagem que o povo, inquieto, prepara lá o bezerro de ouro. E nesse momento Deus falou com ele: olha lá, ó, esse povo não tem jeito, vai lá porque eu vou destruir todos eles. E olha essa última frase que ele diz assim: depois farei de você uma grande nação. Às vezes a gente não observa uma frasezinha assim que a gente vai estudando, a gente vai lendo e às vezes a gente não observa. Eu achei interessante essa frase porque o Senhor, ele disse para Moisés que iria acabar com todo aquele povo e que faria dele uma grande nação. Se Moisés fosse um homem cheio de interesse, ele ia falar: opa, vou ficar conhecido na história, a grande nação virá através de mim e não através de Abraão. Mas ele, no versículo 11, olha o que ele diz para o Senhor: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Ele clama, olha o que o versículo diz, ele suplica ao Senhor, ele intercede por aquele povo que era ingrato. Lembra na passagem lá no deserto? Esse povo murmura, esse povo reclama, esse povo perturba Moisés, que de repente ele pensaria assim: vou me livrar deles agora. E a culpa nem vai ser minha, é deles mesmos, foram eles que procuraram. Mas Moisés suplicou pela vida de cada um deles. E aí, irmãos, no versículo 14, olha o que acontece. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre aquele povo. O Senhor, claro que houve juízo, né? Houve uma correção sobre aquelas pessoas, mas o povo todo não pagou por isso. Por quê? Pela súplica de Moisés. Agora eu pergunto para vocês: como tem sido a nossa vida de intercessão? Você tem feito, você tem suplicado a Deus pela vida de alguém? Porque são exemplos que nos deixam um pouco pensativos. Como nós somos com os nossos amigos, como nós somos perante aqueles que nos perturbam, que era o caso dele lá, né? Eu creio que ele devia se irritar muito com eles. Em Gênesis 18, fala também de uma outra situação de Abraão e Ló. Abraão também, ele abriu mão de tudo que poderia ser de melhor e falou com Ló. Eles estavam no mesmo local, né? E muitos servos e muitos rebanhos, e não dava mais para eles ficarem juntos. E aí Abraão falou assim com ele: não, escolhe aonde você quer ir. Se você quiser a campina, eu vou para as montanhas. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Pode escolher. E eu fico pensando, irmãos, essa é uma decisão difícil de ser tomada. Essa é uma decisão de muito amor a ser tomada. Porque normalmente nós humanos, a nossa tendência é querer puxar um pouquinho para o nosso lado, o lado bom. Se eu posso escolher, eu vou escolher o melhor, claro. Né? Acho que a grande maioria a gente pensa assim: vou escolher tal lugar, que lá é mais fértil, lá é mais fácil para eu cuidar do rebanho, para que eu vou escolher as montanhas? Mas Abraão, ele cede isso para ele, e ele escolhe, vai e tal. Se vocês, né, depois quiserem dar uma olhadinha em Gênesis 18, a história deles, até que chega aquele episódio de Sodoma e Gomorra, que o Senhor se irrita, né, também com aquele povo perverso. E aí o Senhor diz a Abraão que irá também acabar com tudo aquilo. E Abraão começa a interceder.
Mas Senhor, se houver 50 justos, eles irão pagar como os ímpios? E aí ele começa, não, aí o Senhor disse que não, que ele iria então livrá-los, né, os 50, mas se for 40, se for 30, então, até que ele chegue em 10, mas Senhor, se for só 10, porque eu acho que ele pensou na família de Ló, já dava uns 10, né, aí o Senhor, não, se tiver 10 justos, eu irei preservar. E aí acontece várias situações lá naquele povo, e quando vai no capítulo 19, um capítulo à frente, se você puder botar para mim, Mateus, Gênesis 19, 29. Olha, de todo o desenrolar, Deus já estava sem paciência com aquele povo. Olha o que aconteceu. Quando Deus arrasou as cidades da planície, ele acabou com tudo, ele iria acabar com tudo. Olha o que aconteceu. Ele lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. O Senhor tirou Ló de lá por ele? Não, tirou pela intercessão de Abraão. Então, mais uma vez, a gente vê a intercessão de uma pessoa fazendo diferença na vida de outra. E para isso nós somos chamados, para fazer a diferença na vida de outra pessoa. O Senhor espera isso de nós, né? E mesmo podendo ser beneficiado, a gente vê que esses homens, que eu só citei 2, mas são inúmeros exemplos, eu até tinha anotado outros, mas eu falei, vai ficar muito exemplo, a gente não vai desenvolver. Mas assim, são situações, uma outra também, vou ser breve. A Abigail, o marido dela, Nabal, era um homem louco. E aí ele faz uma desavença lá com Davi. Davi falou que vai mandar todo o exército todo para acabar com ele e todos os homens daquele lugar. E ela vai e intercede pelo marido dela, que parecia não ser uma pessoa muito legal, quer dizer, de repente seria a oportunidade dela se livrar dele, e ela foi à frente, deixou ele lá, mandou comida, porque ele havia negado a comida para os soldados de Davi, e ela vai implorar pela vida dele. Ela falou assim, olha, a culpa é minha, fui eu que não ouvi os seus soldados pedindo e tal, a culpa é minha. E ela pede desculpa e tal, e ele aceita. Davi aceita e agradece, porque ela também livrou de sujar as mãos dele de sangue. Então, mais uma vez, a gente vê pessoas que poderiam aproveitar a oportunidade de se livrar de outras, né, que às vezes não são tão amáveis, ou se dar bem com alguma situação, mas pelo contrário, eles se colocam na situação, na posição deles, intercede a seu favor e conseguem a vitória na vida dessas pessoas, fazem toda a diferença na vida dessas pessoas. Então o Senhor busca pessoas dispostas a se colocar na brecha do próximo. Mas por que é importante eu me colocar na brecha do próximo? Quem fez o curso de Jesus, nós aprendemos que o primeiro mandamento, todo mundo sabe, né? É amar a Deus sobre todas as coisas. Mas que o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. E por que isso? Por que a importância de eu me colocar na brecha pelo próximo? Porque isso é amor. E a maior característica de Jesus sobre essa terra foi o amor. Né? Então, assim, não posso abranger muito, mas no curso a gente aprendeu sobre isso. E a gente vê o amor claro e grandioso de Jesus por cada um de nós. Então, por isso a importância da gente se importar com o próximo, de ver a situação, o que está precisando, pelo que eu preciso orar, porque às vezes eu só vou saber se eu conversar. Às vezes você olha uma pessoa, você não imagina o que ela está passando. E às vezes ela precisa de ajuda financeira, às vezes ela precisa de um alimento, às vezes ela precisa de uma oração. Porque a muralha dela está fraca, ela não consegue sozinha se fortalecer, e ela precisa da sua intercessão para poder fazer a diferença na vida dela. A Bíblia, como a gente viu, ela está recheada de versículos também que fala sobre o amor ao próximo. E aí eu vou citar alguns. Eu nem estou dando a oportunidade de abrir, porque como são vários textinhos, eu pedi os meninos para estar projetando direto. Provérbios 22, 9. Diz assim, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quem é generoso. Então quer dizer, Deus vai abençoar quem não é generoso, quem não pensa no próximo.
Esse versículo afirma que se você for generoso, você será abençoado. O Provérbio 19:17 diz que 19:17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Em Lucas 3:10-11 diz assim: O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Então são versículos que a gente está vendo de amor ao próximo, a prova de que a gente precisa se preocupar com o próximo. Em 1 João 3,17 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode, vamos ler junto? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Se eu tenho um recurso, eu vejo um irmão, eu vejo um desconhecido que seja, passando fome, passando necessidade, eu posso ajudar e eu não ajudo, como o amor de Deus vai estar em mim? Como eu posso ser testemunha do amor de Deus se eu tenho essa atitude e as pessoas estão vendo? Então, esses versículos é só para a gente estar pensando e vendo o que a Bíblia fala sobre isso, né? Um cristão convertido, ele precisa ser diferente. Quando a gente se converte, não é simplesmente dizer assim: eu não ia à igreja e agora eu vou lá na IBR, eu me converti. Não, você vem ao culto. Uma conversão verdadeira, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar o nosso coração, o nosso comportamento com o próximo. Queridos, eu estou falando isso, eu não estou dizendo que é fácil, que isso é uma coisa natural. A gente sabe que é difícil, mas a gente precisa estar lembrando. Eu ouvi um pastor falando numa pregação, que às vezes ele fala assim: poxa, mas eu já li isso, eu já ouvi isso. Só que a gente aprende com a repetição, como as crianças. Quem aqui ensina uma criança o abecedário uma vez? São inúmeras vezes. Quem aprende uma receita, as adultas aqui, aprende uma receita uma vez, já leu lá, sabe fazer, daqui a um mês vai saber sem olhar e sem ler? Não vai. Então a gente precisa, por repetição, ouvir, até que isso entre, penetre e não saia mais do nosso coração. Por isso que muitas vezes é importante ler, né, o que a palavra diz, os versículos dizem, para que isso possa entrar no nosso coração, para que a gente guarde a palavra e não peque contra o Senhor. A palavra de Deus diz em Provérbios 21:13. Olha só, a gente viu até agora a parte boa do que você faz, você é abençoado. Agora, olha o que o 21:13 diz: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Então, a palavra, ela tem os dois lados. Ela te mostra se você obedecer e ela te mostra se você desobedecer. Então, a gente está aqui aprendendo para obedecer o que o Senhor quer de nós, né? O que o Senhor espera de nós. Então, e hoje, nessa oportunidade de falar de brecha, né? Que eu já citei várias situações de brecha. A brecha principal que a gente vai estar falando hoje, como eu disse, são várias, é sobre finanças, tá? É um assunto delicado, polêmico, difícil de falar, porque o assunto é muito grande. É tanto que a gente fez o curso, quem fez curso de finanças, a gente demorou 3 meses, né, para fazer o básico do básico do básico. Então, aqui é difícil, né? Mas eu vou estar trazendo alguns pontos principais. Não estou aqui para te convencer a trazer o dízimo e a oferta, não é isso. Eu estou aqui para falar do nosso relacionamento com o dinheiro. Eu e você com o dinheiro. Esse relacionamento. Não estou falando, a gente vai, claro, citar sobre isso, mas eu não estou aqui para te convencer do que é certo e do que é errado. Eu estou aqui para te trazer a palavra. Que isso possa fazer a diferença e não ser brecha na nossa vida. Amém? Todos nós, quando nascemos, temos nossos pais que cuidam e a gente não precisa lidar com o dinheiro. Mas chega um momento que é inevitável. Todos nós. A pessoa pode trabalhar, não trabalhar, estudar, não estudar, o que for. Ela vai precisar lidar com o dinheiro em algum momento da vida. Infelizmente, aí eu vou falar infelizmente porque eu sou dessa área de finanças,
As escolas não ensinam isso para as crianças. Algumas escolas têm lá um cursinho básico e tal, mas eu estou dizendo igual português e matemática. Deveria ser um assunto obrigatório nas escolas, porque a única certeza que todos nós também teremos na nossa vida profissional é que a gente vai lidar com dinheiro. Chega na hora do primeiro salário, não sei o que fazer, e aí começa um problema. E eu meditando nessa mensagem, eu fiquei pensando, meu Deus, por que ninguém coloca? Será que isso é coisa do inimigo? Porque vocês vão ver durante o desenrolar da mensagem que isso é espiritual. Então pode ser que o inimigo não queira que a gente tenha conhecimento para a gente não agradar a Deus, para que isso possa ser uma brecha. Por quê, irmãos, que eu estou falando isso? Na Bíblia fala sobre fé e sobre oração. Vocês concordam que fé e oração é muito importante? Claro. Ok. Esses dois juntos somam uma média de 500 versículos que falam sobre fé e oração. Quando a gente passa para bens, riquezas e posses, não é dinheiro, só a palavra dinheiro, mas tudo que está relacionado a bens, riquezas e posses, na Bíblia existe mais de 2.300 versículos falando sobre isso. Quase a metade das parábolas que tem de Jesus na Bíblia fala sobre bens, posses e riquezas. Será que Jesus estava querendo dizer que o dinheiro é importante? Não. Ele queria nos alertar o perigo que é o dinheiro na nossa vida. O perigo que é o dinheiro na vida de um cristão. Dinheiro é pecado? Não. Quem faz o curso aprende que não. Não é. Porém, depende de como a gente vai lidar com ele, vai fazer toda a diferença. Por isso que eu disse que eu acho que deveria ser uma matéria lá do comecinho, para a gente ir aprendendo essas coisas, aprendendo a dominar, aprendendo como que funciona. Enfim, as pessoas começam a lidar com dinheiro e normalmente é uma catástrofe. Aí eu estou falando para vocês por uma experiência profissional que eu tive, que é muito mais comum do que a gente imagina, os problemas financeiros na vida das pessoas. Um dos maiores problemas para o ser humano é o poder que o dinheiro exerce sobre ele, sobre o homem, né? Lucas 16:13 diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois ele odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus ou ao dinheiro, ou algumas versões é a mamon, né? Ele cita. Então você não vai poder servir aos dois. Porém, o dinheiro, ele está se transformando no Senhor deste mundo, o Deus com D minúsculo desse mundo. As pessoas estão fazendo qualquer coisa por dinheiro. Algumas são compradas, outras se vendem, outras se corrompem, outras enganam, outros matam. Gente, você assiste o jornal, você vai ver pessoas matando pai, matando mãe, matando irmão por herança, matando o amigo por causa de bilhete de loteria. É uma coisa absurda. Por quê? Pelo dinheiro. Agora, eu pergunto para vocês, vai trazer felicidade? Você pode ver que a maioria das pessoas de Hollywood aí, essa galera aí do dinheiro, famosa, eles se matam, eles se envolvem com droga, eles se envolvem com bebida, porque eles têm dinheiro, mansões lindíssimas, carros zeros, coleções de carro e tal, mas não tem mais nem onde colocar dinheiro. Mas tem um vazio, que não entende o que é, não sabe o que é. Mas por quê? Colocou o dinheiro no lugar de Deus. O Deus dele é o Deus com D minúsculo, que é o dinheiro. E aí, irmãos, o dinheiro tem que estar muito forte na nossa cabeça. O dinheiro não pode estar na minha cabeça nem no meu coração, ele tem que estar na minha mão. É igual quem passeia com cachorro, tem como que é? Coleira? Guia. O cachorrinho vai e você puxa. Aqui não tem perigo não, tá tranquilo, eu solto mais um pouquinho. Ah não, aqui é perigoso, tem um cachorrão, traz ele para perto de você. Você controla. Ele tem que estar nas suas mãos, não você nas mãos dele. Então o perigo do dinheiro é esse, é você se transformar refém do dinheiro. E eu assim,
com a questão do curso de finanças, tinha um monte de coisa para falar para vocês, mas não vai dar tempo. Mas assim, de atitudes de que o dinheiro faz, uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra, e você vai se endividando e você não vai saindo daquilo, ou você tem um valor e você não consegue se desligar daquilo. É uma coisa absurda. Você começa a ouvir relatos, é uma coisa estranha. Não sei qual é essa relação, por que dessa relação. Por isso que eu acho que sim, que é espiritual, que não tem interesse nenhum do inimigo, que nós conhecemos essa palavra, que a gente conheça essa palavra, para a gente se livrar disso, porque isso nos afasta de Deus. A Bíblia condena o dinheiro quando ele se torna senhor das nossas vidas, mas ele não condena o dinheiro para quem vai usá-lo na sua obra. O Senhor fez os homens de Deus riquíssimos, ricos, mas homens que não usavam esse dinheiro para o seu benefício próprio. Abraão, Davi foram homens ricos, mas homens que eram do Senhor. Eles não se corromperam pelo dinheiro, eles usavam o dinheiro a favor da obra de Deus. Então, irmãos, a gente precisa pensar muito sobre essa questão. Por quê? Você acha que Satanás pode usar o dinheiro como uma brecha na nossa vida? Com certeza. Sabe por que eu vou afirmar isso para vocês? Porque ele fez isso com Jesus. Imagina, ele foi lá, Jesus estava no deserto, e ele deve ter ficado maquinando o que ele iria usar contra Jesus. Jesus estava 40 dias em jejum. Ele, primeira coisa, vamos na fome, que quem não vai estar com fome, né? 40 dias, 40 minutos eu já estou com fome, imagina 40 dias. E ele vai, então, nessa área, não funciona. Aí ele vai e ataca nessa área. Ele pega Jesus, leva no alto e fala assim: está vendo todo esse reino, toda essa riqueza, toda essa glória, ela pode ser sua, só basta você me adorar, só um pouquinho, se prostrar só um pouquinho, e tudo isso vai ser seu. Mas Jesus respondeu a ele, que só o Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Então, na nossa vida, às vezes, num momento como esse, a gente vai ter essa atitude? Ou será, é sorte, estou tendo a oportunidade de ter acesso a isso, nunca tive, nossa, vou ter uma casa como essa, vou ter um carro como esse, vou ter um trabalho como esse. E assim ele age. E assim, essas coisas que nos atraem do mundo, vai fazendo com que a gente se torne vulnerável, que a brecha se abra para que ele entre, porque as coisas do mundo encantam, irmãos. Quem às vezes vê o carro do amigo, a bolsa da moda, a versão nova do celular, tá na moda viajar, teve uma época que era Dubai, outra vez era Disney, sei lá, cada época é uma coisa. Aí todo mundo vai para aquele lugar, de menos você. Aí falou: poxa, meu cartão, limite dá, eu vou, todo mundo vai, eu também vou, sou filho de Deus, Então assim, poderia ficar aqui até amanhã, se vocês ajudando, a gente falando de situações onde às vezes a gente vê o colega, o amigo, o parente fazendo, e aquilo começa a se tornar normal. Todo mundo tem, eu tenho que ter também. Não é assim, não pode ser assim. Você não pode ter essa mentalidade como cristão, de querer as coisas deste mundo, porque a gente sabe que a gente não vai levar nada daqui. Então a gente precisa estar firmado em outro lugar, em tesouros em outro lugar, além daqui da terra, Aí a gente tem alguns exemplos de pessoas que se arruinaram por causa disso. Uma delas foi Acabe, marido de Jezabel, aquele pessoal lá bem enrolado, Acabe, ele tinha uma casa lá de veraneio, tipo uma casa assim de veraneio, e aí uma pessoa lá, um homem, tinha uma vinha pequenininha, e poxa, ele tinha palácios, e ele invocou com aquela vinha, ele queria a vinha do cara, e ele falou: olha, eu não posso vender. Ele não queria nem tomar não, ele queria comprar. Aí ele falou assim: mas eu não posso, porque é a herança do meu pai, e vai passar para os meus filhos, tem a tradição e tal, eu não posso. Tudo bem. Mas Acabe não se contentou com isso. Ficou com a criança pirracenta: eu quero, é meu.
Igual o Lucas lá na festa, eu quero picolé, eu quero picolé, eu quero picolé, até que ele ganhou o picolé. E ele ficou lá pirraçando. A mulher dele, generosa, né, como ela era, ela, tô brincando, né, ela era uma mulher perversa, e foi lá e armou toda uma situação, acusou aquele homem inocente, matou aquele homem para dar a vinha de presente para o marido. E ele, depois que ela fez tudo isso, de repente a gente fala assim, poxa, se arrependeu, né? Não era isso, não precisava disso para eu ter a vinha. Mas ele foi imediatamente tomar posse da vinha. Olha o coração de um ser humano. Eu quero porque é seu, não é porque tem valor para mim, porque as minhas coisas valem muito mais do que as suas, mas eu quero. A qualquer custo eu quero. E aí, claro que eles foram mortos, né? O Senhor... foram punidos por Deus, né? Mas a história é para saber até que ponto o coração do homem é capaz por dinheiro. Não só pelo dinheiro, pelo bem, né? Pelo bem material. Olha o que ele foram capazes de fazer para satisfazer o ego, né? E uma outra situação foi também de um casal, Safira e Ananias. Esse casal, gente, eles viviam na época da igreja primitiva, aonde os crentes, né, que estavam começando, todo mundo muito humilde, e aí os crentes que tinham condições, eles vendiam uma propriedade e dividiam o dinheiro com todo mundo. E aí os dois tiveram a grande ideia de também fazer isso. Só que tem um detalhe, não era obrigatório. Ninguém era obrigado a vender a sua propriedade e dividir, não. Mas quem quisesse, o Espírito Santo tocasse, vamos fazer, vamos viver todo mundo bem, ninguém passando necessidade. Os abençoados, então, resolveram vender a sua propriedade. Mas na hora, o olho cresceu. Ele falou, não é bem assim, então a gente não vai doar tudo não, a gente vai guardar um pouquinho pra gente. Teria problema? Não. Eles poderiam ter doado 20%, 50%, 1%, porque não era obrigatório. Ninguém tinha que vender e repartir. Ninguém tinha que vender. Eles quisessem nem ter vendido, não venderia. Não precisava ter feito nada, mas foi uma escolha deles. Eles falaram que iam fazer isso. E o que aconteceu? Na hora que ele foi entregar, ele disse que era tudo. Tudo que eles entregavam aos apóstolos, falou assim, está aqui tudo. Só que eles haviam escondido uma parte. Mas se esconde de Deus? Claro que não. E aí Pedro diz assim para ele, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração com isso? Você não era obrigado a trazer esse dinheiro. E ele morre, né? E o Senhor o pune, né? E ele morre. Quando a esposa vem, não sabia de nada, eles perguntam para ela, aqui, o dinheiro é todo da propriedade? Ela afirma que sim, que é todo da propriedade. E aí eles dizem que o marido dela havia morrido e ela também morre, né? Ela também é punida por isso. O problema foi o dinheiro? Não foi. O problema foi a cobiça, né? Foi a ganância. Porque venderam e não foram capazes, não suportaram ver aquele dinheiro ser dividido entre os irmãos, né? Entre as pessoas daquele lugar. Mas por quê? Nesse momento, era Deus que estava acima de tudo para eles? Não, era o dinheiro. Era o Deus dinheiro. E aí a pessoa acaba tomando decisões aonde o nome do Senhor não é glorificado. Aonde o nome do Senhor não tem honra. Por quê? O Senhor não precisa de dinheiro, né? A gente sempre fala isso. A gente não precisa fazer nada para se exibir. Eu não preciso vir aqui na frente com o meu envelope mostrando que o meu dízimo é o maior, que a minha oferta é a maior, porque nada disso vale para Deus, porque Ele vai receber aquilo que for de acordo com o meu coração, e Ele conhece cada coração. É tanto que aquela passagem que Jesus, né, fica na frente do gasofilados observando, e aqueles homens trazendo dinheiro, a viuvinha vai lá, moedinha, para ele. E aí os discípulos não entendem quando ele diz que aquela viúva era a que estaria agradando o coração de Deus, porque ela deu tudo o que ela tinha. Então não tem valor. Então eles erraram. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas pagar com a vida,
né? Mas é uma coisa muito séria. A gente não precisa prometer. Agora, o que prometemos, temos que fazer. Se você tem dúvida, ora, pensa, pede o Espírito Santo que interceda, que fale com você, mas não tome atitudes que você não vai conseguir cumprir, porque aí você não está honrando o nome do Senhor. Por isso, usamos tanto o texto na hora do ofertório, que a gente fala como trazer os dízimos e as ofertas com alegria, sem obrigação. Então a gente precisa trazer com alegria, de todo o nosso coração. E não adianta querer disfarçar, não adianta tentar, porque o Senhor conhece cada coração. A gente pode se enganar, mas a Ele não. Amém? A oferta, irmãos, ela tem que ser perfeita. Que isso? Sem defeitos, sem mancha. Como lá na época que os animais eram sacrificados, eles tinham que escolher o melhor. Eles tinham que escolher o sem defeito, sem mancha, porque era para Deus. Então a nossa oferta tem que ser a melhor, porque não adianta eu fazer a coisa certa, que é o quê? Vir aqui e ofertar, e dizimar, e ajudar lá fora. Não adianta eu fazer isso, fazer a coisa certa da forma errada. O que é a forma errada? Não é com o coração, não é com alegria, porque o efeito não vai ter, não vai existir. É a mesma coisa de quem ofertava um animal com defeito. Você acha que o Senhor recebia aquela oferta? Não. Então se você vem aqui, você pode estar fazendo a coisa certa, mas de uma forma errada, vai ser em vão. O Senhor não vai aceitar essa oferta, porque não foi de coração. Lembrando, né, igual de Ananias e Safira, eles devem ter até doado um valor razoável, né, um valor alto, né, porque era uma propriedade. Mas o que importa não é o valor, é o que eles fizeram, né? Para concluir, irmãos, eu queria perguntar para vocês o que o dinheiro significa para vocês. Ele é um vil metal, alguma coisa assim sem importância, que despedaça as almas dos homens. Ele é a raiz de todos os males, como diz em 1 Timóteo, mas 1 Timóteo ele diz que ele não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, né? É o amor pelo dinheiro que é a raiz de todos os males. Então ter dinheiro não tem problema, desde que ela seja de uma forma honesta, desde que ela seja de uma forma que eu não queira trapacear, que eu não queira passar o meu cliente para trás, que eu não queira passar o meu amigo para trás, que eu não queira passar por cima de um colega para ser promovido, ser injusto. Então tudo isso tem a ver com o que a gente recebe de dinheiro, de salário. Então precisa ser de uma forma honesta, precisa ser de uma forma sem que eu passe alguém para trás, porque senão esse dinheiro também não vai ser um dinheiro abençoado na vida da gente, né? Ou você acha que ele é simplesmente uma ferramenta sagrada a ser usada no reino de Deus? Então você pensa isso, você vai para casa pensando nisso. O dinheiro, ele pode ser o amor ao dinheiro que eu tenho, ele pode ser o mal que está atrapalhando alguma coisa na minha vida, ele é alguma coisa que não tem significado, né? Que despedaça a alma dos homens, ou ele é uma ferramenta poderosa que Deus vai colocar na nossa mão para a gente usar no seu reino. Agora, se você não saber usar, o Senhor vai tirar de você. Se você souber usar, ele irá prosperar, você terá oportunidade de ter acesso a mais. Agora, se você age de uma forma errada, ele não vai te dar mais, porque ele é ruim? Não, para te proteger, para me proteger, porque se ele sabe que eu vou fazer besteira, ele não vai permitir que eu ganhe mais, para fazer mais besteira, para me afundar mais, e enfim, aí a gente já sabe o fim qual que é, né? Então, qual foi a última vez, como a gente falou de intercessão, qual foi a última vez que você abençoou alguém? Mas assim, aquela bênção que mudou a vida de alguém. Porque, irmãos, às vezes a gente, quando eu falar isso, às vezes você vai falar assim, eu nunca dei uma casa, eu nunca dei um carro. Mas às vezes, tem pessoas próximas da gente, está desempregada, está estudando, o dinheiro da passagem está contada, não tem dinheiro para lanchar lá no terminal. Às vezes, se você ajudar uma pessoa dessa, você vai mudar a vida dela. Não que ela iria morrer por isso, mas isso vai ser diferente, vai fazer a diferença na vida dela. E provavelmente, se for uma pessoa grata, vai levar isso para o resto da vida. Toda vez que te encontrar, vai falar, nossa, aquela época, lembra, você me ajudou. Hoje,
A pessoa pode estar próspera e te ajudar, quem sabe, né? A gente não sabe o que vai acontecer no amanhã. Então, assim, não vamos permitir que Satanás use essa brecha nas nossas vidas, o dinheiro. Não vamos permitir que ele nos afaste de Deus. Não permitir que ele nos faça se encantar por as coisas desse mundo. Mais uma vez, ter as coisas não é pecado. O Senhor se agrada do bem-estar do seu servo. Esqueci a palavra agora que tem no versículo, que fala que o Senhor se agrada da prosperidade, Ele se agrada quando o seu servo está bem. Por isso Ele permitiu que vários fossem bem de vida. Então não pense por esse lado, para eu ser bem visto por Deus, eu não posso ter dinheiro. Não é isso, mas não permita que o dinheiro mande você. Não permita que o dinheiro te faça tomar decisões que irá desagradar a Deus. E para finalizar, vamos ler juntos o texto que está em 1 Timóteo 6 e 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Acho que essa passagem é o resumo para a nossa realidade. Como a gente vem ao mundo? Sem nada. Como a gente volta? Sem nada. Pode até colocar uma roupinha bonitinha e tal, mas vai terminar em nada. Então, por que humilhar o próximo porque você tem mais? Por que não ajudar e dividir o que você tem, já que você vai deixar tudo aqui? Então vamos pensar nessa palavra, irmãos, com carinho. Pare e pense, analise o que tem feito o dinheiro na sua vida e na vida do seu irmão, na vida dos seus amigos, na vida da sua família e na vida da igreja. Amém?